Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque a gente pode cantar isso com convicção, né? Sobre a morte venceu. Se Cristo não tivesse vencido a morte, estaríamos fazendo, tudo que estaríamos fazendo aqui nesse momento, nessa hora, seria em vão, sem sentido, sem efeito nenhum nas nossas vidas. Seríamos pessoas totalmente desesperadas, se não desesperadas, caminhando para o caos, como o mundo tem caminhado para o caos. Porque Cristo venceu, porque Ele venceu a morte, é que podemos estar aqui reunidos e glorificar o nome dEle, e ter a confiança, ter a fé, que apesar das circunstâncias da vida, apesar das lutas, das tristezas, dos choros, de todas as angústias que esse mundo sem Deus nos oferece e nos atinge, a gente pode levantar a cabeça e ter esperança de que Ele virá, e que um dia irá restaurar todas as coisas como deveriam ser feitas, como deveriam ser, deveria ter acontecido. Então, temos essa confiança, temos que estar sempre nos alimentando dessa confiança. É ela que sustenta-nos nesse mundo maluco, cheio de teorias doidas, de pessoas perversas, de pessoas confusas. Temos que ter essa confiança e ler, e entender, e cantar essa verdade bíblica, para que nunca venhamos esquecer. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 13. Tá? O microfone está beleza, tudo certo, né? Vocês estão me ouvindo? Tá legal, né? Eu vou comprar aquele suporte que o Silvio Santos usa para colocar, aí fica beleza, né? Eu vou ver se eu acho isso lá no Mercado Livre, suporte do Silvio Santos, aí fica mais fácil. Mas eu eduquei a minha mão ficar segurando aqui, então não vai mudar, vai ficar sempre aqui. Então fica fácil para vocês aí controlar, ver se todo mundo está me ouvindo. Muito bem, Lucas capítulo 13, versículos de 10 a 17. Quem achou, diga amém. Opa. Lucas capítulo 13, versículos de 10 a 17. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanham comigo. Lucas capítulo 13, versículos de 10 a 17. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da tua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venha para ser curado nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhes respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa há 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que prendia? Tendo dito isso, todos os oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu santo nome, pelo privilégio de termos a Tua palavra em nossas mãos, de podermos lê-la aqui diante da Tua congregação, de podermos meditar, pela fartura que temos da Tua palavra em nossas casas. Eu lhe rogo, Senhor meu Deus, que possamos sempre ter nesse país liberdade para ler, estudar e cultuar o Teu santo nome e estudar a Tua palavra. Eu rogo, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer-nos compreender esse texto bíblico, que o Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente para entendimento. E as lições que o Senhor nos ensina nesse trecho da Tua palavra possam serem arraizadas em nossos corações, de uma maneira que nunca venhamos nos esquecer, mas praticar. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu oro e agradeço. Amém.
Muito bem, irmãos. O pastor Roberto sempre menciona, vez ou outra, que o cristianismo é algo extremamente prático. O cristianismo não é propriamente apenas você ler, ver ali os princípios, as doutrinas e aprender aquelas doutrinas. Ela vai mais além, o cristianismo vai mais além que isso. Você tem que não somente conhecer e entender as doutrinas da palavra de Deus, mas você realmente é cristão se você as pratica no seu dia a dia. Seja aonde você estiver, seja o discípulo de Cristo que você seja, se você é brasileiro, se você é hindu, se você mora na China, se você morou, ou se for pessoas do século retrasado, não importa. Você conhece a palavra de Deus e você se torna cristão, recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador, e passa a viver as doutrinas e os ensinos que Ele nos passou. Mas é interessante a gente perceber que Jesus, Ele não somente nos ensinou naquilo que Ele falava com a sua boca. Ele foi um mestre extraordinário, porque além de ensinar com toda a sabedoria e entendimento, e com toda a didática necessária para que as pessoas que ouvissem entendessem aquilo que ele estava falando, ele vivia aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava. Então, quando você lê os evangelhos, você tem que ficar atento não somente àquilo que Jesus está falando aos seus discípulos, ele está falando às multidões. Você tem que ficar atento aos verbos de ação. O que Jesus estava fazendo? O que Jesus andou? Por onde Jesus foi? Por que Jesus fez aquilo? Por que Jesus foi para lá? Por que ele foi para cá? Você tem que entender a vida de Jesus, como ele viveu, como ele reagiu e agiu no Evangelho. Aí você vai entender mais ainda, com mais profundidade, os ensinos da palavra de Deus e aquilo que Jesus quer de nós nos dias de hoje. Esse trecho da palavra de Deus, ele vai nos dar essa conotação. Você vai ver Jesus ensinando algumas coisas interessantes, verdadeiras da palavra de Deus, mas você vai ver também Jesus agindo e nos dando exemplo de como nós devemos agir diante do mundo, para propagar o Evangelho, para dar testemunho do Evangelho, para glorificar o nome de Deus. Beleza, vou começar então. A gente vai começar a ver esse texto que eu li, versículo por versículo, e para a gente entender um pouco o contexto do que está acontecendo. Lendo aqui no versículo 10, está escrito assim: certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Provavelmente Jesus aqui estava em Jerusalém, e ele estava dentro de uma sinagoga ensinando a palavra de Deus, Torá, o Velho Testamento. Numa das sinagogas significa que provavelmente havia várias sinagogas, então suspeita que provavelmente seria em Jerusalém. Mas o que era uma sinagoga, para a gente entender como é que é esse negócio, como que funcionava isso? Sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia, para a Bíblia ser ensinada. Seria um lugar de culto, vamos dizer assim, porque o pessoal adorava a Deus também indo no templo, oferecendo as ofertas conforme a lei pedia e ensinava. Mas ali na sinagoga, aquilo, tudo que acontecia ali era voltado para instrução, para conhecimento. E como é que funcionava a sinagoga? Geralmente a sinagoga tinha um layout assim: tinha lá uma tribuna, um púlpito, ali, onde que alguém incumbido de ler a palavra pegava ali os rolos, colocava ali em cima e lia para a congregação. A congregação ficava de frente então para aquele púlpito, mas somente os homens poderiam sentar, ou eram cadeiras, alguns diziam que eram cadeiras, outros que eram bancos, não me importa, eles sentavam, e ali eles sentavam e ouviam aquilo que estava sendo lido, o texto da palavra de Deus, de algum profeta, ou a lei, o Pentateuco, e ali, aquele que lia também ensinava. Quem eram essas pessoas? Quem eram os líderes da sinagoga? Os doutores da lei, os saduceus, os escribas, os levitas, que ensinavam a palavra de Deus. As mulheres e as crianças não ficavam junto com os homens. As mulheres e as crianças ficavam numa lateral. Dependendo do tamanho da sinagoga, a sinagoga tinha até galeria. Então as mulheres subiam ali e ficavam na galeria, participando, entre aspas, assistindo aquilo que estava sendo feito aqui no centro. Então imagina isso: Jesus estava ali ensinando o povo na tribuna, pregando a palavra de Deus para o povo. Estava ali os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, os homens, tudo sentado aqui. As mulheres participando do culto, olhando
imagino que se fosse uma sinagoga grande, então havia uma galeria, elas ficavam vendo de cima o que estava acontecendo aqui embaixo. Se era uma sinagoga pequena, mais restrita, então era da lateral e as mulheres ficavam na lateral. Era isso que estava acontecendo. Jesus estava ensinando numa sinagoga em Jerusalém. O versículo 11 diz o seguinte: ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Muito bem. Agora o texto nos mostra que tinha uma senhora, uma mulher, não dá para saber se era moça, se era uma senhora já idosa, mas que chegava ali naquela sinagoga assim, né? Já viu a pessoa encurvada por causa da coluna? Então ela estava lá encurvada por causa da coluna. Ela chegava provavelmente com muita dificuldade. Se fosse uma sinagoga daquelas que tem que subir escada, então ela tinha uma dificuldade tremenda para subir. Provavelmente alguém a ajudava para que ela pudesse chegar ali na sinagoga. Mas o fato dela participar daquele evento dava para saber que era uma mulher temente a Deus, alguém que tinha compromisso com a palavra de Deus, uma judia. E ela, como uma boa judia, ela participava dos cultos, participava do ensino, da instrução. Então ela ia com toda aquela dificuldade para a sinagoga. Só que eu queria que os irmãos meditassem sobre um conceito. Até hoje se tem a ideia de quando você está doente, quando você está passando por uma dificuldade, quando você está passando por uma adversidade, a tendência natural das pessoas é olhar para aquela pessoa que está passando aquela dificuldade e falar assim: ela fez alguma coisa de errado. Tem alguma coisa errada na vida dessa pessoa, para ela ficar com uma doença tão terrível como está. Ainda mais que o texto nos revela que a informação que se tem dessa doença é que fosse um próprio ato de Satanás na vida dela. Um demônio fez ela ficar encurvada daquele jeito. Então aquela pessoa, ela recebia olhares. Sabe aquelas pessoas que ficam olhando para você quando você está vestido, não está vestido de acordo, como fica assim, medindo você assim? Provavelmente ela recebia olhares de reprovação, olhares de desprezo, e talvez ela também se sentisse alguém desprezado, alguém alvo da ira de Deus. Hoje até tem o pessoal tem uma ideia de que o diabo, ele tem um reino dele, Deus tem um reino dele, então o diabo luta contra Deus e toda aquela coisa. Naquela época as pessoas não tinham essa compreensão. Eles tinham a compreensão que é a correta, que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o poder das trevas, e que se o diabo fazia alguma coisa, ele fazia somente com a permissão de Deus. Ele podia chegar e tocar em ninguém assim não, porque o Senhor é soberano. Isso é verdade até hoje, mas os judeus tinham essa compreensão. Então na hora que o judeu via que aquela mulher encurvada, ela estava encurvada por causa que era ação do diabo, eles entendiam, eles sabiam, foi Deus que castigou essa mulher por alguma coisa. Vamos lembrar de uma passagem bíblica parecida com uma situação dessa, em que tinha um cego, e aí Jesus estava passando por ele, eu não vou lembrar o capítulo, acho que é João capítulo 9, não sei se é, mas tem lá essa passagem dizendo que os discípulos perguntaram para Jesus: esse homem nasceu cego, Jesus, quem que cometeu o pecado, ele ou os pais dele? Vocês lembram qual foi a resposta de Jesus? Nem ele, e nem os pais dele, mas ele é assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. E Jesus curou aquele homem, foi uma coisa fantástica. Mas a maior coisa que Jesus fez naquele homem não foi a vista, foi o coração. E depois ele se apresentou para aquele homem, se apresentou como Messias, como Jesus. E então aquele homem recebeu como Cristo, como seu Senhor e Salvador. Então, para falar a verdade, toda doença, toda enfermidade, toda luta que a gente enfrenta, nem sempre é motivo de você ser desprezado. A gente passa por lutas e situações adversas, mas isso não significa que você é inferior a outros. Aquela mulher, ela ia para aquela reunião e enfrentava os olhares das pessoas, porque ela era alvo de conversas, com certeza. É assim porque ela fez alguma coisa errada, é assim porque o pai dela fez uma coisa errada,
acusou dela de fazer uma coisa errada, e agora ela está pagando os pecados, Todo mundo tinha uma opinião que aquilo que estava acontecendo na vida dela era porque ela merecia. Não foi assim com Jó? Você leu, eu li recentemente o livro de Jó com mais lento, né? A leitura mais compassiva. Interessante que os 3 sábios que tentaram consolar a Jó, eles não conseguiram consolar a Jó, mas começaram a flagelá-lo mais ainda, machucá-lo mais ainda, porque eles diziam para Jó, resumidamente: você está na situação porque você pecou, confessa o seu pecado e que Jesus te liberta, que Deus te liberta. Você é um pecador miserável, reconhece que você está pagando o preço dos seus pecados. Só que Jó não era o pecador, não era aquilo que estava acontecendo na vida dele, não tinha absolutamente nada a ver com isso, mas ele tinha essa tendência. Está vendo? Pegou essa doença brava aí, castigo de Deus. Aconteceu isso aí, castigo de Deus. Irmãos, não é isso. Não é. Para falar a verdade, nesse mundo, Jesus disse que nós teríamos aflições. E ela é de fato aflições oriundas do pecado. Do pecado que já nascemos com ele. Nós nascemos com essa depravação total em nosso coração. Fruto do pecado, todo o sofrimento, toda a dor, toda a doença. Tudo isso é fruto do pecado da humanidade. E nos atinge. Assim como a luz atinge a todos, assim como a chuva atinge a todos, todos nós que estamos aqui debaixo desse sol, dessa chuva, somos atingidos pelas adversidades, pelo sofrimento. Mas essa mulher, vivendo na época de Cristo, além de ter esse olhar de reprovação, que as pessoas olhavam para ela e sentia pena, outros sentiam desprezo, outros falavam assim: ela fez alguma coisa errada. Além de sofrer por ser mulher naquela época, porque a mulher não podia fazer nada, o machismo que imperava naquela situação, naquela época, era enorme, a ponto de algumas pessoas dizerem que a Bíblia era machista. Mas quando você vê os conceitos da palavra de Deus sobre o que é uma mulher, o que uma mulher tem que fazer, como o homem tem que viver, como a mulher tem que viver, você vai descobrir que não, que o machismo é fruto do pecado e não da palavra de Deus. A mulher é uma pessoa preciosa, Jesus Cristo morreu por ela, assim como o homem. Então, aquela mulher recebia um peso muito grande, uma carga muito grande. Além do seu sofrimento, já que aquela doença, ainda tinha que enfrentar o preconceito, o machismo daquela época. Alguém pode falar assim que as mulheres ficavam separadas da sinagoga por causa das crianças, pode até ser, mas eu não acredito que seja isso não. Não acredito que seja isso não. Só que é um contraste muito maluco, né? Porque você vai ver os textos da palavra de Deus, você vai ver várias mulheres, profetisas, né? É o nome certo, que foram usadas poderosamente por Deus, cheias do Espírito Santo. Então a gente vai perceber que existe uma coisa meio que estranha nessa condição que era imposta sobre a mulher naquela época. Havia cultura, havia uma sociedade machista, e a mulher sofria muito mais do que hoje, ainda que sofre hoje, mas naquela época muito mais ainda. Muito bem, eu estou tentando retratar quem era essa mulher que entrou ali na sinagoga para participar daquele ensino da palavra de Deus em que Jesus estava ensinando. Beleza, né, irmãos? Irmãos entenderam? Dá para tentar entender o que passava, o que aquela mulher sentia, além da dor. Sei lá, depende do temperamento dela, ela pode estar pensando que realmente é isso mesmo. Ou ela podia falar assim: não, eu não concordo com isso. Sei lá, o que poderia estar acontecendo no coração dela. Cada um reage de um jeito, mas é fato que todo mundo olhava para ela com dó ou com desprezo. Isso é fato. Mas, continuando no versículo 12, você vai ver no versículo 12, Jesus dizendo assim, o texto dizendo assim, né? Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Eu queria destacar aqui 2 verbos. Primeira coisa, Jesus a viu. Tenta imaginar assim, Jesus aqui na frente, ali na tribuna, ensinando a palavra, já começando o serviço, né? Começaram a leitura da palavra.
as pessoas entrando e se assentando, e aquela mulher subindo ou ficando do lado lateral, e aí Jesus fita o olho nela. Jesus a viu. Esse olhar de Jesus não é o olhar que eu estou tendo agora aqui com os irmãos, olhando nos olhos dos irmãos. É um olhar penetrante. É um olhar que só Deus pode e faz. E olha, lembra uma vez que Samuel, lá no Velho Testamento, Deus chegou para ele e falou assim: você vai lá na casa de Jessé e unge um dos filhos deles para ser rei de Israel. Você vai escolher uma pessoa segundo o meu coração. E aí o Samuel viu o primeiro filho e já falou: é esse, porque é o tamanho dele, ele é grandão, ele é um príncipe. E aí Deus fala para Samuel: não, Samuel, não é assim que eu vejo. Eu olho dentro do coração. Aquele que eu falar para você que para ungir é esse que você vai. Eles não sabem, né? Que passou os 300 filhos de Jessé. Ele deixou Davi lá fora, desprezado. Esse menino aqui, ele cuida das minhas ovelhas, não tem nem cara de guerreiro. Porque cara de guerreiro é que nem assim, tem que ser um cara. Isso é um cara de mal, um cara de destemido. Aquele rapaz no texto, tem um texto da palavra que fala que ele tinha um homem de gentil aspecto, bonitinho, fofura, bonitinho, o cabelo encaracolado, uma coisa meiga, é uma coisa meiga, que tinha matado um urso, tinha matado um leão na mão, é uma coisa meiga, né? Mas Deus olhou dentro do coração daquele menininho e falou: é esse que você vai ungir. Então o olhar de Deus para nós não é um olhar como nós olhamos as pessoas. E às vezes a gente olha a aparência e já julga a pessoa. Deus olha dentro do coração. E quando o texto fala que Deus olhou para aquela mulher, Deus estava olhando o coração daquela mulher. E aí, o segundo verbo que eu queria destacar nesse texto aqui é que Jesus a chamou à frente. Jesus olhou para aquela mulher, talvez na galeria, e falou: você, vem aqui. E ela então desceu, ou veio, né, se não tinha galeria, não sei, ela veio até a frente da tribuna, a mando de Jesus. Irmãos, se a gente pudesse ter uma máquina do tempo, ter voltado no tempo para ver esse episódio, você ia ver as pessoas assim: uma mulher ali na frente, uma mulher ali na tribuna. O que é aquela mulher? E uma mulher encurvada, aquela mulher que tem um capeta que não deixa ela de... que sacrilégio, que coisa horrível. Olha que falta de respeito, que falta de reverência com Deus. Como aquele homem chama aquela mulher lá na frente. Que coisa indecente, que sacrilégio, que pecado, que petulância. Algumas pessoas começaram a ficar enervadas, principalmente aqueles que diziam que conheciam a palavra de Deus. Começaram o quê? E aí o texto diz imediatamente que Jesus chega para aquela mulher e fala assim: você está curada desse mal. Ela foi liberta ali na frente de todo mundo. Então ela estava assim, chegou lá, toda encurvada. Agora, se pessoas não estavam olhando para ela, todo mundo estava olhando para ela. Como é que é? Foi lá na frente. Ele olha para ela e fala: seja curada. E ela desenvergou a coluna, esticou a coluna, levantou a mão lá para cima e disse: glória a Deus! Glória a Deus! Toda honra, toda glória seja dada a Jesus, seja dada ao Senhor, seja dado a Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que me libertou das garras do diabo, há 18 anos sofrendo. Hoje eu sou livre, livre. Foi isso que ela falou, não foi nossas palavras, tá? Eu não estava lá, mas o texto diz que ela glorificou a Deus, quebrou o protocolo daquele culto, porque não era possível uma mulher chegar lá na frente. Era indecente, era imoral que uma mulher chegasse ali na frente. E como que o rabino manda ela vir ali na frente?
E você continuar no versículo 13, você vai ver ela dizendo assim: então lhes impôs a mão e imediatamente se endireitou e passou a louvar a Deus. Jesus então não somente a fitou com os olhos, Jesus também não somente chamou ela dali e trouxe ela até na frente de todas as pessoas que estavam na sinagoga. Jesus pôs a mão sobre ela. Irmão, numa cultura em que a mulher não pode conversar na rua com ninguém, numa cultura que é indecente a mulher mostrar o rosto, numa cultura que você não pode relar numa mulher, você não pode cumprimentar uma mulher, como que esse rabi traz uma pessoa que era oprimida pelo Satanás na frente do púlpito, na frente da tribuna, além de fazer esse descaso, essa desfeita com as pessoas que estavam ali, ele pôs a mão, tocou nela, não pode tocar em mulher. Há uns anos atrás eu assisti um programa, aquele programa mentiroso que passa na televisão à tarde, eu não vou falar o nome, mas aquele programa mentiroso lá, não mentira, mas tudo bem. E tinha um apresentador que ele tinha que ir lá para Israel, e ele foi lá em Israel encontrar uma brasileira casada com um rapaz lá de terra lá. E aí ele, antes de encontrar com a brasileira, ele foi explicando para as pessoas: ó, para quem estava assistindo, aqui eu não posso tocar em mulher. Não é tocar literalmente, eu não posso cumprimentar, eu não posso pegar na mão, eu não posso muito menos abraçar. Beijinho, isso aí é um atentado. Eu não posso fazer isso, então eu vou conversar com ela, não posso tocar nela. Isso faz uns 2, 3 anos atrás. Jesus, numa sinagoga, chama uma mulher lá na frente, onde não podia a mulher estar ali, e toca, põe a mão nela, e ela assim, se é curada daquele mal, aquele capeta vai embora, e ela liberta e começa a louvar o Senhor. Que coisa fantástica, coisa maravilhosa, mas também uma coisa que estava gerando uma confusão tremenda dentro daquela congregação, principalmente aqueles que se diziam conhecedores da palavra de Deus, porque Jesus estava quebrando os protocolos. Jesus estava trazendo entre aspas, novo ensino. Entre aspas, bem entre aspas, porque na verdade não era um novo ensino. Muito bem. A reação do pessoal, está lá no versículo 14. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que deve-se trabalhar, venha para ser curado nesses dias e não no sábado. Enquanto algumas pessoas estavam ali alegres, felizes, emocionadas, motivadas, tremendo de alegria de ver aquela situação em que uma pessoa estava sendo liberta, tinha outras que se diziam conhecedores da palavra, estavam indignadas, injuriadas, enraivecidas, estavam assim, pegando fogo de raiva, de ódio. Por quê? Porque Jesus fez isso num dia de sábado. Eu tenho aprendido nesses últimos dias, irmãos, que muitas indignações no que tange a ensino da palavra de Deus está diretamente relacionado àquilo que nós chamamos de idolatria. Se você cutuca o ídolo de alguém, essa pessoa ela fica enraivecida, indignada. Quando você confronta um conceito de alguém que adora ídolo, essa pessoa fica indignada com aquilo que você está trazendo para ela, e a tendência é trazer ofensa de volta. Essa semana mesmo eu fui chamado de demônio, dentro de um grupo de pastores batistas. O pastor publicou um negócio, aí eu concordei com ele e acrescentei isso. Aí ele fez uma pergunta para mim, eu respondi, demos glória a Deus. Alguém leu e falou assim: você é o filho do demônio, falar um negócio desse. Aí eu perguntei, por quê? Aí eu respondi para ele, argumentei biblicamente porque que eu estava falando sobre o que eu achava. Peguei a Bíblia, expus a Bíblia e falei assim: a Bíblia está ensinando isso e isso. Peguei 2 capítulos do livro de Atos, falei: todo esse capítulo e todo esse capítulo dá respaldo daquilo que eu concordo.
Mas aí o pessoal do grupo excluiu ele, não sei se ele viu e tal. Mas eu fiquei pensando assim, por que o cara ficou tão doido, ou o irmão, tão indignado? Eu dizer que nós temos que conhecer a sociedade que estamos vivendo hoje, para que possamos apresentar o Evangelho, para que as pessoas entendam. Se você pegar o apóstolo Paulo pregando lá para os gregos, se você pegar o apóstolo Pedro pregando para os judeus, você vai perceber que as palavras que saíram da boca de Pedro, que era Evangelho, e as palavras que saíram da boca de Paulo, que era Evangelho, foi dito de uma maneira que os gregos entendiam e que os judeus entendiam. Se Paulo pregasse como Pedro para os gregos não iam entender nada. E se Pedro pregasse como Paulo para os judeus, eles não iam entender nada. É isso que eu estava falando. Nós temos que entender a cabeça das pessoas de hoje para apresentar o Evangelho. Não é mudar o Evangelho, é apresentar o Evangelho. Nossa, que confusão. Aí veio no meu coração o seguinte: idolatria. Idolatria. Qual que era o ídolo dele? O conhecimento conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Mas não era o conhecimento da palavra de Deus, era o conhecimento distorcido da palavra de Deus. Aquilo se tornou o ídolo dele. Daí você vai encontrar as pessoas que nós chamamos de legalistas, que acreditam que a lei, que a palavra de Deus, que está ali deturpada conforme a lei dos homens, e as pessoas vivem achando que aquilo é a palavra de Deus, e quando ela é confrontada pela própria palavra de Deus, as pessoas raramente se submetem à palavra de Deus. Elas ficam enraivecidas. E tem também o outro lado, o outro extremo, né? Os universalistas que dizem que tudo é amor, tudo é amor, tudo é amor. Na hora que são confrontadas com aquilo que a palavra fala sobre ira, sobre pecado, sobre o preço do pecado, aí elas também se rebelam, porque elas criaram um conceito, e aquele conceito virou um objeto de adoração. E as pessoas acreditam que aquilo é Deus, e adoram aquilo, e quando elas são confrontadas, elas ficam indignadas. Pronto, mais fácil falar assim, ficam indignadas. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque antigamente, como eu vi um pastor um dia postar no Facebook, antigamente era fácil falar: ó, isso aqui é idolatria. Era mais fácil. Ó, idolatria, adora ídolos, adora deuses, idolatria. Hoje não, existe um novo tipo de ídolo: o conceito, a doutrina, a teologia. Então você vê irmãos ofendendo outros irmãos, porque um é arminiano, porque o outro é calvinista, porque o outro é pré não sei o que, o outro é pós não sei o que, e eles ficam degradando e brigando, como se aquilo fosse a vontade de Deus. Não, aquilo lá é pura carnalidade, e aquilo lá tem mais a ver com idolatria do que propriamente adoração ou zelo pela palavra de Deus. Aquelas pessoas que se indignaram com a graça de Deus manifestada ali naquele lugar, eles eram idólatras. Eles adoravam os conceitos que eles tinham e diziam que aqueles conceitos eram a própria palavra de Deus, mas não eram. E aí no versículo seguinte, Jesus dá uma resposta que esclarece tudo isso que nós estamos falando. Versículo 15: o Senhor lhes respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Jesus fez uma pergunta retórica, né? Jesus sabia da resposta, e os que estavam ouvindo também sabiam da resposta. Jesus comentou o seguinte: peraí, se eu libertei alguém que estava oprimido há 18 anos pelo diabo no dia de sábado, eu não posso fazer porque é sábado, mas no dia de sábado vocês vão, levantam cedo, pegam o cavalo, o jumento, o gato, o cachorro, a lhama, e leva lá fora o camelo e leva para eles beber lá na lagoa, na cisterna, sei lá onde tem água. Vocês não estão trabalhando? Aí eles começaram a pensar: peraí, eu estou julgando o ato de Jesus como uma coisa errada, mas eu mesmo, pelo meu próprio julgamento, pelo meu próprio conceito, estou fazendo errado. Já que se Jesus não pode curar uma pessoa no sábado, então também os meus bichinhos não podem beber água no dia de sábado. Mas espera aí, o sábado foi criado para ser adorado? Ou ele foi criado para abençoar a vida do homem?
Deus não criou o sábado para trazer descanso. Deus criou o mundo em 7 dias e no 7º ele descansou. Será que alguém acha que Deus estava cansado? Irmão, Deus não está cansado. Ele criou isso para a gente. Olha, esse é o padrão. Vocês nesse dia é sagrado. Vocês não vão trabalhar, vocês não vão ralar, vocês vão descansar. Vocês e todo mundo que trabalha. E vocês, nesse dia, vocês vão dedicar a mim. É isso. Então o sábado é para abençoar. E não para ser um peso. Então, puxa, tenha bom senso. Vou deixar os bichinhos morrer de fome, morrer de sede, porque é sábado? Tem pessoas que pensam que era assim. Eu assisti um filme muitos anos atrás chamado A Fuga de Subcor. Era um campo de concentração. Os judeus que estavam ali planejaram fugir no dia de sábado. Sabe o que aconteceu, irmãos? Um monte de judeu fugiu. Mas teve uma pancada de judeu que ficou ali, plantado. Porque era sábado e eles não podiam fugir no dia de sábado. Isso é idolatria, irmãos. Isso aconteceu, tá? O filme era baseado em fatos reais. Surgiu um monte de judeu. E eu fiquei de boca aberta. Como assim? Os alemães metendo bala, nem caindo pro chão aqui lá, e eles pararam ali no meio, bala, não, hoje não vão fazer nada. E os outros fugiram. Será que eles estavam pecando? Será que esse conceito que a gente leva, será que isso aí não está se tornando uma coisa mais importante que a própria vida? E que estamos criando um ídolo? Bom, quando a gente é confrontado com a palavra de Deus, e a gente percebe que aquilo que a gente tem de conceito está errado, e a gente se indigna, isso pode ser, Senhor, tenha misericórdia de mim, quebrando meu coração, quebra esse ídolo no meu coração, que só o Senhor possa reinar sobre a minha vida, que eu possa ter sabedoria e bom senso para viver conforme o Senhor quer que eu viva, porque muito mais ainda daquilo que o Senhor nos ensina, é como o Senhor agiu. Então Jesus chegou para aquele povo e disse: vocês estão errados, até aquilo que vocês entendem do conceito, vocês são hipócritas, porque vocês querem que as pessoas façam aquilo que vocês mesmos não fazem, querem que as pessoas sejam aquilo que vocês não são. Eu não posso exigir que todo mundo seja um poço de paciência, se eu não tenho paciência. Eu não posso falar para as pessoas: olha, eduquem bem os seus filhos, se eu educo mal a minha filha. Isso é hipocrisia lascada. Eu não posso exigir santidade das pessoas se eu não vivo essa santidade. Por isso que no reino de Deus não tem ninguém melhor. É a sua graça de Deus sobre nossas vidas. Não tem ninguém melhor. Ninguém mesmo. E quem se acha melhor está ficando piorzinho. Mas ainda precisa da graça de Deus, como todos nós. Aquelas pessoas dizem que o texto no próximo versículo fala que eles ficaram envergonhados. Mas, continuando nesse versículo 15, Jesus fala uma palavra aqui fantástica também. Ele chega, aponta para aquela mulher e fala assim: esta filha de Abraão estava presa e agora foi liberta. Se aquela mulher tinha na cabeça dela que era uma sub-humana, que era burrinha porque era mulher, que era inferior porque ela era mulher, que era mais inferior ainda porque tinha aquela enfermidade que era alvo de conversas: essa mulher fez uma coisa errada, fez isso, fez aquilo, por isso que ela está sofrendo isso. Se passou pela cabeça dela isso, se ela acreditasse nessas palavras, aquele momento acabou. Porque Deus olha para ela e fala assim: você é filha de Abraão. Sabe o que significa ser filha de Abraão? Significa ser uma pessoa filha de Deus. Significa ser uma pessoa que é alvo das promessas e da graça de Deus. Significa ser uma pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida. Significa ser uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus sobre a vida dela. Significa ser uma pessoa amada, uma pessoa cuidada, zelada pelo próprio Deus. Essa foi a palavra que Jesus disse dentro da sinagoga para aquela mulher e para todas as outras mulheres que estavam ouvindo aquilo: vocês são filhos de Abraão, vocês são alvo do amor de Deus. Não existe coisa mais importante na vida de uma mulher, de um homem, do que ser filho de Deus. Não existe. Você pode ser empresário, você pode ter muita grana, você pode ter prestígio, você pode ser celebridade, você pode ser o bambambam do mundo,
mas se você não é filho ou filha de Abraão, isso não significa nada. Agora, você pode ser uma pessoa com dificuldade, uma pessoa enferma, uma pessoa com muita luta, com muito sofrimento, com uma família desregrada, você pode ter um monte de dificuldade, luta com um monte de pecado, mas se você é filho de Abraão, se você é filha de Abraão, isso é mudança na sua vida, é o que te basta. É a coisa mais valiosa que o ser humano pode ter na vida, é ser filho de Abraão, é ser filho de Deus. Quantas vezes nesse mundo a religiosidade, a falta de conhecimento da palavra de Deus tem levado muita gente a fechar os olhos por essa realidade, de entender que realmente não somos nada, mas se Deus está em nós, somos tudo, e que por mais a gente sofra e passa dificuldade, passa lutas, somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, e essa sorte um dia vai acabar. Talvez acabe quando nós morrermos, mas quando abrimos os nossos olhos em um outro patamar, estaremos na presença de Deus, transformados e glorificados pela graça e pelo amor dele. Aquilo foi um bálsamo que entrou no coração daquela mulher. Não foi somente a cura, mas foi o zelo de Deus ter abraçado e beijado e apertado, como a gente faz com os nossos filhos, e falar ali no ouvido dela: tu és a minha filha amada, eu morri por você, eu te amo. Ah, irmãos, é isso que a gente precisa nos nossos dias. É isso que a igreja precisa. Nós precisamos entender isso. Precisamos tomar posse disso. Não existe coisa mais importante. Davi sempre falava isso nos seus salmos: tu és o meu quinhão, tu és a minha porção na terra dos viventes. O que fez Jó permanecer firme foi ele entender e ele de fato ser alguém de Deus. A única coisa que Jó tinha de valor era o próprio Deus. Não estou desmerecendo as outras coisas, dos filhos, a família, não é isso, mas não dá para comparar a Deus. Não dá para comparar a Deus. Deus poderia até não curar aquela mulher. Ele poderia não curar. Ele podia falar assim: tu és filho de Abraão. Isso já seria suficiente. Aliás, Jesus fez isso uma vez, né? Veio lá, o pessoal do paralítico, o pessoal subiu lá na casa, fez o paralítico descer, e Jesus olhou para o paralítico e falou assim: teus pecados estão perdoados. Aquilo já seria suficiente. Mas aí Jesus pegou, sabendo na cabeça deles: eles são tudo besta, né? Eles são tudo bestão. O que é mais difícil? Receber o perdão de Deus ou ficar curado? Receber o perdão de Deus é aquilo que é mais valor. Ser filho de Deus é o que é mais valor. Aí Deus falou: levanta, vai, pega a sua cama e anda. Então, irmãos, isso é libertador. Isso é fantástico. A gente poderia trazer isso para os nossos dias. Sei lá, nós estamos aqui reunidos, daqui a pouco entra uma mulher, uma prostituta, entra errada aqui, pensa que está meio chapada, meio drogada, ela entra aqui no portão e você sabe como é que é a vestimenta de prostituta, se é que tem vestimenta. Então ela entra aqui, fica ali, aí provavelmente a irmã vai olhar assim: meu Deus, já olha para o marido, vai ver se o marido está olhando para ela, porque ela está quase nua. Não sei o quê, mas de repente Deus toca no dirigente que você quer que Jesus no seu coração, e a mulher fala: eu quero, e ela vem ali na frente, daquele jeito, toda erotizada, preparada para a batalha lá fora, né? E ela vem e aceita Jesus aqui na frente. Será que a gente vai glorificar a Deus, ou nós vamos ficar indignados como que uma siricaita filha do Satanás, da pombagira ou de sei lá o que, vem aqui na frente? Olha, irmãos, de repente pode entrar alguém aqui, bêbado, drogado, maltrapilho, fedido, com bafo de pinga, cheirando, fazia anos que não tomava banho. Pode ser que entre pessoas aqui que a gente olha e fala assim: nossa, 1000 demônios tem dentro dessa pessoa. Mas, irmãos, será que a gente está tomando a posição daquelas pessoas que estavam mais indignadas do que aquelas que estavam mais alegres por ter visto uma pessoa ser liberta da garra de Satanás? Nós temos que tomar muito cuidado, porque lá no versículo 17,
O texto da palavra diz assim: tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que estava fazendo. O pessoal, ao ouvir a resposta de Jesus em relação ao sábado, eles ficaram envergonhados, porque eles perceberam que eles estavam errados. Agora, aqueles que foram orgulhosos continuaram no erro e foram queimar lá no inferno. Agora, aqueles que ouviram ficaram envergonhados, reconheceram que estavam vendo a palavra de Deus de maneira errada, eles se arrependeram e mudaram de comportamento e começaram a olhar para as pessoas de maneira diferente e começaram a viver de uma maneira diferente e começaram a se comportar de uma maneira diferente, conforme Jesus fazia e reagia e agia. Então havia dois grupos então no final dessa sinagoga. Havia pessoas que estavam envergonhadas porque foram confrontadas pela palavra de Deus, e havia pessoas que ficaram cheios de alegria, porque viram a manifestação da palavra de Deus e da graça de Deus, o amor de Deus sobre a vida de uma pessoa, se alegrar com a alegria de outra pessoa. Parece simples, né? Mas tem muitas pessoas que não se alegram com a vida de outras pessoas. Tem pessoas que sentem inveja. Ah, é? Jesus me libertou. Ah, é? Glória a Deus. Por que será que Jesus libertou ela? Eu sou mais santo. Tem pessoas que não gostam de ver as outras pessoas alegres, não. Que não dividem a alegria. Acham que não. Que tem que ser uma coisa individual. Tem que ser para mim. Mas aquelas pessoas que estavam ali se alegraram com a alegria daquela mulher que estava ali na frente pulando que nem uma doida. Se eu fosse, estivesse lá, eu ia pular junto, porque não é todo dia que isso acontece, quanto pelo menos aconteceu uma vez só. E as pessoas se alegraram com a alegria que invadiu o coração das pessoas, encheu o coração de esperança. Aquelas mulheres se encheram de esperança. Aqueles homens que estavam ali ficaram assim: glória a Deus, aleluia, que coisa fantástica, Deus está no nosso meio. E ali eu vi um grupo de pessoas que estavam envergonhadas porque não conseguiram resistir à palavra de Deus. E entre essas pessoas envergonhadas, pode ser que havia aqueles orgulhosos que continuavam no seu erro e aqueles que se submeteram à vontade de Deus. E aqui eu faço uma pergunta para nós mesmos: será que Deus manifestando a sua graça em nosso meio, será que vamos ficar envergonhados ou vamos ficar alegres com a ação de Deus na nossa vida? Será que vamos poder discernir Jesus agindo, ou a gente vai ficar submisso ao legalismo, ao universalismo, a tanto ismo que existe, que não é a palavra de Deus, uma distorção da palavra de Deus? Eu fiquei sabendo uma vez, não sei se foi aqui, não me lembro, mas eu lembro que me contaram isso, eu fiquei entristecido. Um adolescente entrou na igreja e a pessoa que estava na porta da igreja falou assim: você não pode entrar. Por quê? Você está de boné. Você não pode entrar dentro da casa de Deus de boné. Você não pode entrar na casa dele de chinelo. Você não pode entrar na casa dele de bermuda. Ainda se fossem os irmãos, se fossem os irmãos ali, tudo bem, né? Entre aspas, tudo bem. Isso aí é uma doideira, mas eram visitantes. Visitantes. Um adolescente entrando numa igreja, não pode entrar porque está de boné. Você acha que Jesus está preocupado com o boné, com a bermuda das pessoas? E aquele irmão está achando que estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava fazendo a vontade de Deus? Não estava. Onde que está esse texto na palavra de Deus que não pode entrar na igreja de boné? De onde que vem esse conhecimento? Não é bíblico, mas ele aprendeu dentro de uma igreja. Ele aprendeu dentro de uma igreja. Não foi fora, foi dentro. Olha como é perigoso, irmãos. Nós temos que ficar atentos à palavra de Deus. Nós temos que ficar atentos ao ensinamento da palavra de Deus. Nós temos que dar valor aos ensinamentos da palavra de Deus. Nós temos que dar valor aos pastores e irmãos que esmeram para ensinar a palavra de Deus, porque não está fácil por aí não. Estão sendo criados monstros. Pessoas que ficam indignadas com a graça de Deus sendo manifestada. Mas aí o mundo está aí girando, irmãos. Está acontecendo as coisas. O mundo está se transformando. Cada dia aparece uma coisa diferente, uma loucura diferente. O pessoal está cada vez mais perdido. O negócio está no caos. E se a gente não conseguir alcançar o coração dessas pessoas, quem que vai alcançar? Somos nós. Se não ficar aqui discutindo coisas ridículas, a ponto de alguém falar assim: não devia ter feito isso não, viu, Jesus? Porque hoje não podia, hoje é domingo.
Tinha que ser na segunda, ou na terça, ou outro dia, no culto de libertação, Jesus. Tinha que ser no culto de libertação. Irmãos, que nós sintamos desafiados. Hoje, quando você for dormir, se você tem costume de orar antes de dormir, peça para Deus: Senhor, que a tua palavra nunca seja deturpada na minha mente e no meu coração, que eu possa ter discernimento, que eu possa viver e agir como Jesus viveu e agiu, para que eu possa realmente alcançar o coração das pessoas com a tua palavra, porque as pessoas ouvindo a tua palavra, o Senhor é que vai fazer o resto da obra. Eu não tenho que me preocupar com nada disso. Não tenho que me preocupar com homossexualidade, não tenho que me preocupar com sexo fora de casamento, eu não tenho que me preocupar com vícios, com drogas, com capeta, não preciso preocupar com nada disso. Se Deus agiu, acabou. Mas a minha preocupação é fazer com que a pessoa entenda o Evangelho e que ela possa se sentir abraçada e cuidada quando eu abraçar e quando eu cuidar dessa pessoa, que ela possa sentir que é a mão de Deus que está ali, como foi com Jesus, como Jesus fez com aquela mulher. Que Deus possa nos abençoar e que esse texto possa nos despertar para perceber como que Jesus viveu e para que possamos viver como Ele, nessa sociedade maluca, mas que precisa do amor de Deus. E nós temos esse amor de Deus para passar para eles. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu vou estar fazendo uma oração. Após a oração, estamos então encerrados. Deus, em nome de Jesus, que eu possa abençoar a tua palavra que foi falada, que foi pregada. Rogo, Senhor meu Deus, que se houve alguma coisa que eu falei de mim mesmo, que isso venha a desaparecer da mente de cada um de nós, mas a tua palavra possa permanecer para sempre em nossos corações. Que possamos, meu Deus, ter essa visão e esse comportamento de Jesus, que olhava o coração das pessoas, meu Deus. Que o Senhor nos dá essa consciência também de poder olhar dentro do coração das pessoas, para que possamos orar e interceder com veracidade no nosso coração. Que o Senhor não permita que possamos ser idólatras, pessoas que estão mais preocupadas com etiquetas da tua palavra do que com a eficácia da tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, nessa geração maluca de gente de tudo que é tipo de pensamento, mas todas perdidas e desesperadas em seus próprios conceitos. Nos ajude, Senhor Deus, a manifestar a tua palavra, não somente com o ensino, não somente com a voz, mas da maneira de viver, que isso possa fazer diferença. Nos ajude como igreja, Senhor Deus, que possamos ser uma igreja que acolhe a qualquer um que venha a nós, não importa a maneira, do jeito que vier. Nos ajude, Senhor Deus, a ser uma igreja que acolhe as pessoas, para que o Senhor possa manifestar a tua graça e o teu amor e libertar essas pessoas. Nos ajude, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que abençoe cada irmão que está aqui, aqueles que não puderam estar, abençoe aqueles que estarão ouvindo essa mensagem, que essa mensagem possa falar poderosamente ao nosso coração. Tu és o Jesus, Senhor, libertador, não somente dos nossos pecados, mas também nos liberta a nossa alma, também liberta o nosso corpo, liberta todo o nosso ser 100%, para a honra e glória do teu santo nome, para que possamos viver uma vida que realmente faça diferença para a edificação da tua igreja e sim para o louvor do teu santo nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.